Segundo, a taxa de juros básica, quem determina é o Banco Central. A taxa de juros de longo prazo é fixada pelo mercado em base em quê? Na expectativa do custo de carregamento, na expectativa de qual é a trajetória daqui até lá da taxa básica. Portanto, o CIT também ela é determinada pelo Banco Central, ou pelo que o mercado espera que o Banco Central vai fazer. Perfeito? Olha, e se o Banco Central quiser discordar, como já faz o Banco do Japão, entre outros bancos, o Banco do Japão opera na curva inteira, de 1 dia a 10 anos. Agora acabou de abrir um pouquinho o spread nos 10 anos. Ele diz, eu compro e vendo nesses prazos. Isso, então, ele determina toda a estrutura a termo da taxa de juros da dívida pública. Com isso, ele, em vez de operar só de 1 dia, ele opera em toda a estrutura a termo. Perfeito? E pode fazer isso perfeitamente, determinar toda a taxa de juros e acaba com essa loucura de dizer, olha, o risco fiscal... Mas é mais fácil encontrar alguém que queira financiar o Japão do que o Brasil. Não, o brasileiro é todo financiado com o brasileiro, Juliana. Que conversa é essa? Desculpe, mas quer encontrar alguém? Quem financia o Brasil são os brasileiros, em moeda nacional. Segundo, vamos falar mais, usar a denominação de que você falou, os investidores. Quem compra dívida pública não é investidor, é rentista. E não há conotação negativa, pejorativa em rentista, não. Rentista é qualquer pessoa que quer transferir no tempo sua poupança, os seus recursos. Perfeito? Perfeito. E quer manter no valor. Investidor é quem investe com risco. Porque na dívida pública não tem risco. Então, o retorno, o que tem hoje de retorno, comprar a NTNB brasileira hoje, de longo prazo, que paga a inflação mais 6,5% ao ano, não existe nada no mundo tão bom. Nenhum investimento pode concorrer com isso. Então, por quê? Porque a taxa está profundamente errada. Professor. Principalmente quando a gente está tratando de expectativas de longo prazo. Diferentemente do que acontece aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, como existe primeiro que se tem algumas medidas distintas, tem várias pesquisas de expectativas de inflação que são conduzidas simultaneamente, e no final o Fed tem muito mais dados de expectativas de inflação do que tem o Banco Central brasileiro. O Banco Central brasileiro só tem uma referência de expectativas de inflação, ou duas, que são, de um lado, a pesquisa Focus, que o próprio Banco Central conduz, junto a agentes de mercado e algumas poucas outras instituições, não do mercado, mas não são muitas. Então, essa é uma maneira de você olhar o que está acontecendo com as expectativas. E a outra são aquilo que você consegue extrair dos prêmios de risco que estão embutidos nos preços dos ativos. Então, quando você olha, por exemplo, os mercados de DI, de certificado de depósito interbancário no Brasil. Quando você olha para os horizontes mais longos, tipo 5 anos, por exemplo, você consegue, por meio do cálculo ali do prêmio de risco embutido, você consegue ter uma noção do que é a expectativa de inflação que está embutida nesses prêmios de risco mais longos. Então, você consegue extrair essa informação a partir desse tipo de dado. No entanto, você não tem um quadro mais completo de expectativas de inflação. Hoje, o Jerome Powell, na entrevista coletiva, depois da decisão de juros, ele falou brevemente sobre as expectativas de longo prazo, que tipicamente é esse horizonte aí de 5 anos. E no caso aqui dos Estados Unidos, as pesquisas que existem sobre expectativas de inflação são diversas. Então, você tem pesquisa junto com agentes de mercado, pesquisa junto aos domicílios, pesquisa junto às empresas, pesquisas que combinam esses três simultaneamente. Tem várias pesquisas de expectativas de inflação. Então, aqui nos Estados Unidos, você consegue passar por cima, de certo modo, dessa dificuldade de pegar algo que é intangível, como são as expectativas, você consegue passar por cima dessa dificuldade tendo várias pesquisas diferentes que te dão um quadro que, se for mais ou menos o mesmo, você consegue afirmar, bem, as expectativas parecem estar bem comportadas, o que em linguagem de Banco Central é expectativas ancoradas. Quando você diz que as expectativas estão ancoradas, significa que a inflação está relativamente baixa nesse horizonte aí de 5 anos. Então, o que acontece aqui nos Estados Unidos é isso. Com essa profusão de informações e de diferentes pesquisas e diferentes relatórios, dá para você ter uma noção muito melhor de onde estão as expectativas. No Brasil, isso é muito mais complicado, porque a gente não tem tantas fontes de informação assim, e as fontes de informação são o próprio mercado. E quando o mercado está nervoso, isso vai se refletir nas expectativas de inflação. Então, se você for basear uma decisão de juros nas expectativas que são formadas por um mercado que está nervoso, você está, de certa forma, fazendo um erro circular, né? Ou pelo menos tentando desenhar um cenário correndo atrás do próprio rabo, porque não dá para fazer esse exercício muito bem, né? Não dá. E não dá para você basear uma decisão de juros tão importante quanto essa nessa coisa efêmera chamada expectativas de inflação, que a gente sabe que são importantes, mas cuja métrica não é boa. A gente não consegue medir bem o que está acontecendo com as expectativas de inflação, principalmente em momentos de nervosismo. E, sobretudo, nesses mercados de longo prazo, se a gente for tentar extrair, por exemplo, do DI, nesses mercados de longo prazo em que há pouca liquidez, esses títulos não têm a liquidez necessária. Aqui nos Estados Unidos, os mercados são muito profundos, então você consegue extrair informação de tudo. No Brasil, não é assim, a gente não consegue extrair boa informação de tudo. Então, trabalhar com expectativas como orientação
para a decisão de juros não é fácil, é uma coisa meio complicada de se fazer. E o que me pareceu nesse comunicado do Banco Central, quando eu o li em conjunto, tomando todas as informações que eles forneceram, inclusive pela ordem que eles fizeram o comunicado, a impressão que eu tive foi que boa parte dessa decisão de manutenção dos juros foi baseada nesse quadro de expectativas de inflação voláteis. Nesse momento, as expectativas de inflação no Brasil estão voláteis. E aí, a minha crítica aqui, você basear uma decisão de manutenção de juros num cenário de riscos altos, riscos elevados de recessão, riscos que eles próprios enumeram, riscos externos que eles próprios enumeram, riscos de desaceleração do quadro internacional que eles próprios enumeram, riscos de queda dos preços das commodities que eles próprios enumeram. Quando você toma tudo isso em conjunto e olha também para um cenário em que os juros mantidos vão levar já a uma inflação de 3,5% no ano que vem, tudo mais constante, se nenhum desses riscos se materializar, me parece que eles fizeram uma aposta extrema nas expectativas de inflação voláteis para justificar uma manutenção dos juros nessa reunião. Essa foi a parte que eu achei fraca da decisão e fraca do comunicado. Porque as expectativas de inflação, como eu dizia anteriormente, elas não são tangíveis. E nós não temos boas medidas de expectativas de inflação, e nem mesmo o Banco Central as tem, ainda que o Banco Central tenha muito mais informação do que nós temos sobre o processo de formação de preços, porque eles estão acompanhando isso com muito mais cuidado e com muito mais atenção do que nós. Mas ainda assim, é complicado, não é fácil, não há tangibilidade, não temos a riqueza de informações que existe aqui nos Estados Unidos para dar conta de uma avaliação concreta sobre as expectativas de inflação. Portanto, basear uma decisão de juros sobremaneira ou sobretudo nas expectativas de inflação me parece algo demasiado complicado. E foi isso um pouco que o Banco Central fez, ou pelo menos é isso que transparece no comunicado. Se não foi essa a intenção do Banco Central e se não foi essa a razão principal para a manutenção dos juros em 13,75%, então eles escreveram um comunicado mal. Eles deveriam ter feito um comunicado mais claro a respeito das causas ou das motivações dos julgamentos sobre o balanço de riscos que os levaram a tomar essa decisão pela manutenção. Então, assim, no geral, a principal conclusão que eu extraí do comunicado do Banco Central foi essa. Eles reconhecem todos os riscos, eles sabem que todos os riscos existem, os riscos de redução mais rápida da inflação, até por conta de um risco recessivo no Brasil, eles sabem que também tem um quadro complicado de inflação internacional que ainda não se resolveu, sabem que os outros bancos centrais ainda estão elevando juros, isso é complicado para o Brasil, porque tem a questão do câmbio alimenta a inflação, então desvalorização da moeda local alimenta a inflação, isso pode gerar elementos mais persistentes de inflação no Brasil, tudo isso está analisado e considerado. No entanto, tudo isso analisado e considerado, o peso maior foi dado à volatilidade das expectativas de inflação. E essa é a justificativa que me parece fraca. Me parece que eles não quiseram tomar uma posição concreta a respeito do dilema principal, que não são as expectativas voláteis. As expectativas voláteis podem ser resultado de má mensuração das expectativas. Na verdade, o que eles se esquivaram de fazer aqui foi uma decisão em cima desse balanço de riscos. Recessão de um lado, inflação persistente de outro. Como é que a gente vai tratar isso daqui? Eles não deram um tratamento direto a essas questões. Ao contrário, eles se valeram das expectativas voláteis para justificar a manutenção dos juros. Então, esse é o ponto fraco da decisão do Banco Central de hoje. Não é